Juro que, se alguém me dissesse que meu casamento terminaria entre uma piada sem graça e um envelope selado, eu teria rido. Rido alto, feito uma dessas tias fofoqueiras que seguram um copo de vinho com a mão trêmula e dizem: "Não me mete que eu sou de paz." Mas, naquele jantar em família, eu descobri que a paz, para mim, era coisa do passado. A noite começou como todas as outras, meu marido atrasado, minha sogra criticando a temperatura do arroz, minha cunhada tentando se encaixar entre a espontaneidade e a maldade pura. Eu, como sempre, sorria. E isso incomodava profundamente aquelas criaturas. "Oi, minha flor", disse Clara, minha cunhada, me abraçando com aquele cheiro enjoativo de perfume barato misturado com veneno de cobra. "E o bebê? Está dormindo?" "Está, sim. Exausto." "Igual ao pai", respondi, medindo minhas palavras como quem dosa veneno. Meu marido chegou pouco depois, com o cabelo bagunçado e aquele olhar de quem passou mais tempo no espelho do que no trabalho. Beijou minha testa com a mesma frieza de quem cumprimenta uma conhecida da academia. "Vamos jantar", anunciou minha sogra, puxando uma cadeira como quem comanda uma reunião de condomínio. "E por favor, sem brigas hoje. É só um jantar de família, não uma arena romana." Ela sempre dizia isso. E, ainda assim, parecia que eu era o único gladiador no meio daquele circo. Sentamos. Os copos tilintaram. As piadas começaram. E eu observava. Silenciosamente, como sempre. "Nossa, como ele cresceu rápido", comentou Clara, se referindo ao meu filho. "Mas sabe o que é engraçado?" A sala silenciou, como em toda boa tragédia grega. Até o garfo da minha sogra congelou no ar, pingando molho sobre a toalha branca. Eu já sabia o que viria. "Que pena que o bebê não se parece em nada com o marido dela", disse Clara, rindo, enquanto levava a taça aos lábios. "Não é, gente. Nada, nadinha." Meu marido gargalhou. Gargalhou como se tivesse ouvido a melhor piada do século. "Talvez ela tenha um segredo", disse ele, e os outros riram também. Foi naquele momento que o ar mudou de densidade. O que antes era apenas tensão familiar virou eletricidade. E eu não disse nada. Apenas sorri. Levantei devagar. Meu vestido deslizou como seda no encosto da cadeira. Caminhei até ele. Estendi o braço. E coloquei o envelope em suas mãos. "Já que estamos compartilhando segredos", murmurei. "Abra isto." O riso cessou. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o zumbido da lâmpada da sala. Ele me olhou, meio divertido, meio desconfiado, como quem espera uma brincadeira boba ou um bilhete de amor. Rasgou o envelope com desdém. Leu a primeira linha. E então, o mundo desabou. Seu rosto ficou branco. Não pálido. Branco. De um branco leitoso, quase translúcido, como se todo o sangue tivesse batido em retirada. "O que é isso?" perguntou, com a voz embargada, segurando o papel com os dedos trêmulos. "Um segredo", respondi, olhando diretamente para ele. "O meu." Clara se inclinou para ver. A sogra fez menção de se levantar. Mas eu ergui uma mão, como quem diz: "Fiquem." Ainda não acabou. Naquele envelope estavam 2 exames de DNA. Um do meu filho. Outro, do meu marido. Resultado: incompatíveis. Com margem zero de erro. Mas o nome do verdadeiro pai estava grifado em vermelho. Um nome que fez a taça de vinho cair da mão de Clara e se espatifar no chão. "Não, isso é mentira", ela disse, com os olhos arregalados. Eu me virei para ela. "Jura? Pois então talvez você devesse explicar por que o nome do pai do meu filho é o mesmo do seu marido." E aí, meus amigos, o caos foi servido. O som do vidro estilhaçado ainda ecoava pela sala quando a voz da minha sogra finalmente se ergueu. "Isso é absurdo." Ela gritou, com o dedo em rixe, como se eu fosse uma herege no meio da Santa Ceia. E talvez eu fosse. Mas, se ali havia santidade, era no sarcasmo de Deus, que me permitiu aquela cena como vingança divina. "Absurdo?" repeti, cruzando os braços. "Absurdo é você rir enquanto sua nora é humilhada."
Absurdo é o seu filho trair a própria mulher com a cunhada, engravidar e depois duvidar da paternidade quando o filho nasce com olhos que ele nunca teve nem em sonho. O silêncio se quebrou de novo. Mas dessa vez não houve risos. Só aquele constrangimento coletivo, aquele desconforto que se instala como mofo em canto de parede. Era quase possível ouvir as mentes girando, tentando assimilar tudo. Meu marido ainda segurava o papel como se ele fosse radioativo. Clara, por sua vez, parecia uma adolescente desmascarada em público. E talvez fosse mesmo. Só que, nesse caso, o colégio era a própria sala de jantar e a vergonha tinha nome, sobrenome e batia palmas. Isso não pode estar certo, ela insistiu, num fio de voz. Deve ser um engano. Um erro de laboratório. Isso é um ataque. Ataque? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Ah, Clara, meu amor, ataque foi o que você fez na minha cama, enquanto eu estava no hospital com hemorragia pós-parto. Lembra disso? O grito da minha sogra veio antes de qualquer resposta. Chega! Isso é calúnia. Minha família não é esse tipo de gente. Ah, não? Retruquei, apoiando as mãos na mesa. Então você deveria ter ensinado melhor os seus filhos. Porque um deles me traiu, e o outro me fez um filho. E olha que nem era Natal. Uma gargalhada involuntária escapou do meu peito. Um riso nervoso, claro, mas cheio de alívio. Aquilo ali era libertador. Depois de tanto tempo sendo a mulher quieta, compreensiva, que engolia desaforo com um talher de prata, eu finalmente devolvia os pratos. Isso é nojento, disse meu marido, se levantando de repente. Você é uma mulher doente. Inventou tudo isso para se vingar. Me vingar de quê? De ter sido feita de idiota? De ter descoberto que meu filho é sobrinho e enteado ao mesmo tempo? Me vingar de passar noites acordada enquanto você estava, teoricamente, resolvendo coisas no escritório? Meu bem, se isso fosse novela mexicana, nenhum roteirista teria coragem de escrever algo tão absurdo. Clara chorava. Mas não eram lágrimas sinceras. Era o desespero da exposição. O choro de quem sabe que perdeu, mas ainda tenta comover o júri. Pena que eu já havia rasgado a toga e incendiado o tribunal. Olha, Clara, eu até podia dizer que você destruiu minha família, continuei, pegando minha bolsa, mas, sinceramente, você só tirou o entulho do caminho. Meu marido me seguiu até a porta, ainda sem saber como segurar os próprios sentimentos. E o que você vai fazer agora, hein? Disse ele, com o orgulho ferido feito cão sarnento. Vai sair por aí contando para todo mundo? Vai me arruinar. Eu parei. Virei de lado, sem olhar para ele, e disse: Não. Eu não vou te arruinar. Você já fez isso sozinho. Abri a porta. E antes que ela se fechasse atrás de mim, ouvi a sogra gritando, Clara soluçando, e meu marido xingando em voz baixa, como um derrotado que ainda quer fingir que está no controle. A noite estava fria. Mas eu me sentia quente por dentro, como se tivesse incendiado uma década de mágoas e finalmente estivesse livre da fumaça. Ao entrar no carro, tirei o batom da bolsa. Pintei os lábios devagar, olhando para o retrovisor. Agora sim, murmurei. Hora do show começar. Mas, claro, o que eu ainda não sabia era que aquela família estava disposta a lutar para manter as aparências. E que a exposição pública da verdade só tinha dado o primeiro passo. Na manhã seguinte, acordei com o som do meu telefone vibrando sobre a cômoda. 12 chamadas perdidas. 6 mensagens de voz. E um grupo novo no aplicativo com o nome, Família é Tudo Coração Partido. Ah, claro. Levantei com calma. Tomei banho, preparei meu café, e só depois disso abri o grupo. Minha sogra já tinha escrito um texto digno de novela das 6. Algo entre uma carta aberta e uma tentativa mal disfarçada de assassinato de reputação. É com pesar que venho esclarecer que minha nora, tomada por ciúmes e instabilidade emocional, armou uma cena deplorável durante nosso jantar. Acusações sem provas foram lançadas e nossa família, arrasada, tenta lidar com essa exposição cruel. Sem provas? Sério? Eu gargalhei tão alto que engasguei com o café.
Tive que apoiar a xícara na pia para não deixar cair no chão. Ela continuava. Somos uma família unida. E, apesar da dor, seguimos firmes na fé. Pedimos a todos que não deem ouvidos a boatos. Essa mulher precisa de ajuda, não de audiência. Essa mulher. Inacreditável. Depois de me aplaudirem enquanto eu bancava a babá, a empregada, a esposa perfeita, agora eu era essa mulher. Engraçado como os títulos mudam rápido quando a verdade entra pela porta. Ao meio-dia, o primeiro vídeo começou a circular. Uma gravação feita pela prima fofoqueira da Clara, que, obviamente, filmou o momento exato em que entreguei o envelope ao meu então marido. O título? Confusão no jantar, segredo de traição explode em família. Claro que viralizou. O vídeo estava em grupos da igreja, do bairro, até em um grupo que eu nem lembrava de estar, Mamães e Papais de Setembro Coração Azul Coração Crescente. Foi aí que percebi, eles queriam me calar através do escárnio. Usariam o ridículo público como arma. Só esqueceram de um pequeno detalhe, eu sempre fui melhor em devolver. Recebi uma ligação do trabalho à tarde. Meu chefe, meio sem jeito, perguntou se estava tudo bem. Disfarçou. Mas a verdade veio em seguida. Sua sogra ligou. Disse que você está emocionalmente instável e que talvez precise de um tempo. E, ela mandou um e-mail com prints de coisas que você teria dito. Ah, o clássico. A tentativa de me pintar como louca. A mulher histérica. A descompensada. O manual da covardia em 5 passos. Mandei ela pastar, disse meu chefe, encerrando a conversa com um suspiro. Mas achei que você deveria saber. Prepare-se. Acho que ela não vai parar por aí. E ele estava certo. No fim do dia, minha foto estava em grupos de WhatsApp com legendas do tipo: não deixem essa mulher se aproximar das crianças, essa é a mulher que destruiu uma família e, meu favorito, perigo em forma de batom. Eu poderia ter chorado. Poderia ter me encolhido. Mas alguma coisa em mim, talvez o que sobrou da dignidade depois de anos fingindo que era feliz, se ergueu como uma leoa. Abri meu computador. Escrevi um texto. Direto, limpo, cheio de provas. Exames, datas, prints, mensagens de áudio. Nada ofensivo. Apenas fatos. Publiquei no meu perfil, com a seguinte legenda: já que eles gostam de família, então vamos contar a história inteira, com começo, meio e DNA. Em menos de 3 horas, teve 1000 curtidas. Em 6, chegou em 3000. Nos comentários, gente que me conhecia, colegas de escola, mães de outras crianças da creche. Todas em choque. Sempre desconfiei daquele casal, parecia novela de traição. Força, mulher. Que coragem! E pensar que o irmão ainda tinha cara de pau de vir pregar moral nos churrascos da empresa. À noite, recebi um áudio da Clara. Ela estava completamente descontrolada. Sua nojenta. Você quer me destruir? Você tem ideia do que fez? Eu vou processar você por difamação. Eu vou. Parei de ouvir ali. Encaminhei para minha advogada. E adivinha? A mensagem seguinte foi uma notificação extrajudicial que ela recebeu no dia seguinte, com o título, sobre a tentativa de me chamar de louca. Meu ex-marido sumiu por 2 dias. Soube que foi dormir na casa de um amigo. O irmão dele, o verdadeiro pai do meu filho, havia viajado. Dizem que estava em reflexão espiritual. Eu ri. A última vez que ele refletiu foi quando o espelho do carro caiu na testa dele porque ele colou com fita dupla face. Mas o que ninguém esperava, e o que eu sabia que estava por vir, era a jogada final. Porque quando você mexe com a imagem de uma mulher calada por anos, ela pode até demorar para reagir. Mas quando reage, é para fazer história. Existe um momento na vida de toda mulher traída em que a dor se transforma em combustível. No meu caso, foi no instante em que recebi uma mensagem da escola do meu filho dizendo: prezada mãe, precisamos conversar sobre a situação exposta nas redes. Alguns pais estão pressionando a direção. Aguardamos seu retorno. Eles conseguiram. Finalmente tinham tocado no meu ponto fraco. Meu filho.
A única coisa que eu jamais usaria como arma e a única que eles tentaram sujar. Sentei no sofá, respirei fundo e pensei, ou eu deixo que eles me enterrem de vez, ou transformo isso no meu palco. Optei pela segunda opção. Naquela noite, liguei para uma amiga da faculdade que hoje trabalha com produção de conteúdo. Daquelas bem antenadas, que sabem como viralizar qualquer coisa, de uma receita de torta de bolacha a uma confissão de crime em podcast. Preciso gravar um vídeo, disse a ela, direta. Mas não qualquer vídeo. Preciso de uma luz perfeita, som limpo e uma introdução que faça o país inteiro prestar atenção. Tá. Mas o que você vai dizer? Sorri. A verdade. E vou contar rindo. 3 dias depois, publiquei o vídeo com o título: O dia em que entreguei um DNA no jantar em família, e o verdadeiro pai era o cunhado. Simples. Direto. E com uma pitada de sarcasmo. Em menos de 4 horas, já estava em alta. O vídeo começava com uma pergunta. Sabe aquele momento em que todo mundo na sua família decide rir de você, como se você fosse o palhaço da ceia? Pois é. Eu ri por último. E melhor. Relatei tudo, sem gritar, sem ofender, mas com uma ironia fina que cortava como bisturi. Mostrei o exame, os prints, até um áudio da Clara rindo enquanto dizia: Ai, se esse moleque puxar o pai, quero dizer, o tio. Com o rosto limpo, maquiagem suave e uma blusa de tom neutro, passei exatamente a imagem que eles tentaram destruir, uma mulher lúcida, ferida, mas viva. Muito viva. E dona da própria narrativa. A repercussão foi insana. Milhões de visualizações. Comentários de mulheres que viveram o mesmo, jornalistas que pediram entrevistas, até um convite de um programa de televisão que eu recusei com classe. Não queria fama. Queria justiça. Naquela mesma semana, Clara perdeu o emprego numa escola particular onde era coordenadora de valores. Assim, eu também ri. Descobriram o vídeo e os pais começaram a pressionar a diretoria. Minha sogra apareceu na missa de domingo vestida de preto, como se fosse uma viúva de reputação. Dizem que chorou durante a homilia. Mas, quando tentaram confortá-la, ela respondeu: Foi tudo culpa daquela víbora. Ela destruiu nossa família. Não sei se era luto ou teatro. Mas uma senhora idosa da paróquia retrucou bem alto. Pois se destruiu, é porque estava podre por dentro, minha filha. E, olha, nunca admirei tanto uma velhinha na vida. Enquanto isso, meu ex-marido mandava mensagens pedindo uma conversa. Queria resolver isso com maturidade. Disse que pensou muito e que, apesar de tudo, ainda me amava. O famoso reconhecimento tardio do prejuízo. Não respondi. Só deixei ele no vácuo. Mas deixei propositalmente a visualização ativada. Que ele visse. Que se corroesse. Que sentisse o gosto amargo do desprezo que ele me serviu durante anos, agora retornando com a dose dobrada. Na escola, o diretor me recebeu com um sorriso tenso. Disse que entenderam tudo. Que sabiam que a situação havia sido distorcida. E que eu era muito bem-vinda. Sua postura foi admirável, Dona Mariana, disse ele. A senhora não só limpou seu nome, como deu uma aula de coragem. Eu, sinceramente, aplaudi. Saí dali mais leve. Mas não satisfeita. Ainda faltava uma peça no tabuleiro. O pai biológico. O irmão do meu ex. Aquele que fingia que nada era com ele, que sumiu no momento do escândalo. Que dizia que estava em retiro espiritual mas postava foto tomando caipirinha em resort de praia. Decidi que era hora de fazer uma visita. Bati na porta da casa dele em plena terça-feira de manhã. Ele abriu descalço, de bermuda e camiseta. A expressão dele ao me ver foi impagável. Parecia ter visto um fantasma. E, de certa forma, viu mesmo. Mariana, eu posso explicar. Não. Você não pode. Mas pode ouvir. Por 5 minutos. Depois disso, eu nunca mais apareço. Ele assentiu, nervoso. Quero que você saiba que não espero nada de você, disse, encarando seus olhos. Nem dinheiro, nem presença, nem desculpa.
Você teve a chance de ser pai. E escolheu fugir. Eu só vim aqui dizer que o meu filho nunca vai ouvir o seu nome sair da minha boca. E que, quando perguntarem sobre o pai dele, vou responder: ele não teve um. Teve uma mãe que vale por dois. Antes que ele respondesse, virei as costas e fui embora. Não por fraqueza, mas porque certas conversas só servem para que a porta se feche de vez. E a minha se fechou naquele instante, com o som doce de quem finalmente largou o lixo no lugar certo. Algumas vitórias são silenciosas. Outras, barulhentas. Mas a minha foi um estrondo. Um trovão que ecoou por cada canto daquela família hipócrita. 3 meses depois do jantar mais memorável da história, meu nome ainda aparecia em conversas pelas esquinas, grupos de WhatsApp e até nas rodas de conversa do salão de beleza da dona Cida, que, inclusive, me deu 20% de desconto no corte só por ter botado aquela gente no lugar deles. Eu estava reconstruindo minha vida. Com paz, com foco, com leveza. Me mudei para um apartamento novo, mais iluminado, sem fantasmas nos corredores. Decorei do meu jeito, com quadros de frases irônicas e almofadas que diziam coisas como aqui, quem chora é cebola. Aos poucos, comecei a ver meu filho sorrindo de novo. Aqueles olhinhos castanhos, que tanto disseram não se parecer com ninguém, agora eram espelhos de liberdade. Ele já não ouvia gritos vindos da cozinha. Já não via a mãe tentando fingir que estava tudo bem enquanto chorava baixinho no chuveiro. Ele agora via a mãe de verdade. A que resistiu. A que sobreviveu. A que venceu. E foi nesse clima de renascimento que recebi um convite inusitado. A escola do meu filho realizaria um evento com o tema Famílias que Inspiram. Cada sala homenagearia uma história real e a professora dele, sorrindo, me disse: os alunos votaram, e ele sugeriu você. Com orgulho. Disse que queria que todo mundo soubesse o que é uma mãe de verdade. Engoli o nó na garganta. Abracei aquela professora com força. E aceitei. No dia do evento, fui até a escola com um vestido simples, mas elegante. Nada chamativo. Apenas uma mulher no seu lugar e esse lugar, finalmente, era meu. A sala estava cheia. Pais, alunos, professores. Meu filho esperava ao lado do mural que havia ajudado a montar. Lá estavam desenhos nossos. Frases como coragem é dizer a verdade e a ser mãe é nunca desistir. E, no centro, uma foto nossa. Ele sorrindo. Eu segurando ele no colo, de cabeça erguida. Aplaudiram quando entrei. Alguns pais se levantaram. Um senhor disse: essa mulher merece uma estátua na entrada da escola. Eu ri, agradeci e, pela primeira vez em muito tempo, senti que eu estava exatamente onde deveria estar. Mas o universo, às vezes, gosta de dar um bis dramático. E foi aí que, no final do evento, uma mulher me parou no estacionamento. Você é a Mariana, não é? Sou. Ela estendeu a mão, com um sorriso tímido. Sou a nova diretora da escola onde a Clara trabalhava. Ela tentou voltar, mas depois que vimos o vídeo, optamos por manter a vaga para alguém mais apropriado. Agradeci com um sorriso e um aceno de cabeça. Internamente, meu espírito fez piruetas no ar. No dia seguinte, fui ao supermercado com meu filho. Enquanto ele escolhia biscoitos, encontrei minha sogra na fila da padaria. Ela fingiu não me ver. Estava abatida, com olheiras fundas e a postura curvada. Atrás dela, Clara, sem maquiagem, com os cabelos presos num coque apressado e a expressão de quem já sabia que não havia mais volta. Parei ao lado delas. Peguei 2 pães franceses. E antes de sair, sorri e disse: bom dia, família unida. Já faz tempo, né? As duas congelaram. E eu segui meu caminho, com a leveza de quem não carrega mais vergonha que não lhe pertence. À noite, enquanto colocava meu filho para dormir, ele me abraçou e sussurrou: mamãe, você é tipo uma heroína? Beijei sua testa. Não, meu amor. Sou só uma mulher que cansou de ser a piada. Agora, quem ri por último, sou eu. E, de fato, ri. Ri com a alma. Porque a humilhação que me ofereceram foi o palco onde construí minha liberdade. E naquele palco, eu dancei.
sozinha, livre, vitoriosa. Fim.